Mas afinal, o que é esse espessante? Na cozinha profissional, a gente também chama de agentes de ligação. Produção, definição. Simplificando, é algo que a gente usa para engrossar alguma coisa. Então eu preciso trazer um pouquinho mais de textura para o meu molho, às vezes ficou um pouquinho ralo, a gente coloca alguma coisa para trazer mais cremosidade. Mas tem um detalhe importante, não pode alterar o sabor, né, porque a gente não quer que tenha um gosto diferente ali, nem a cor, nem o cheiro do nosso prato. Eu vou mostrar pra você os dois principais que a gente utiliza. E ó, fica até o final do vídeo que tem um que você usou a sua vida inteira, mas você não sabe o nome chique que tem. Ano novo, vida nova. Eu tô aqui de férias na casa dos meus pais, por isso que eu tô nessa cozinha diferente. Mas chega de blá 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 e vamos pra prática. Antes de te ensinar o roux, eu preciso fazer a manteiga clarificada. A manteiga, ela é gordura, soro e algumas outras coisas, uns outros sólidos que tem lá no meio. Quando a gente vai clarificar a manteiga, a gente quer tirar todo o resto e ficar só com a gordura. Então bora lá pro fogão pra gente fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, fica aí panela, é derreter a nossa manteiga de uma forma bem devagar. A gente tem que derreter a manteiga. A gente não vai fritar, queimar, dourar, nada disso, hein? Conforme a manteiga vai derretendo, ela começa a separar o soro. Então tá vendo esses pontinhos brancos que começam a aparecer, meio que uma espuminha? É a gordura se separando do resto. É isso que tem que acontecer. Então, criatura, não vai tacar no fogo alto que vai queimar, hein? Ó, derreteu completamente. Já tá separando no fogo baixo e aí eu vou desligar o meu fogo. A gordura vai ficar na parte de cima, o soro e os sólidos da manteiga vão ficar na parte de baixo. A gente vai pegar só aquela gordura bem dourada, bem bonita por cima para utilizar nas receitas. Tá vendo aqui, ó? É o soro que já se separou e essa espuminha aqui de cima a gente também não quer. É só a manteiga dourada e bela. Tirando a espuminha, por aqui pro lado. Uma colher com cuidado você pode tirar. Fazer essa limpeza dessa forma. Ou a forma muito mais prática. Já faz uma quantidade maior, derreteu, leva pra geladeira. A gordura na geladeira fica o quê? Dura. O soro vai estar embaixo líquido, fica muito mais fácil de fazer essa separação. Você não precisa fazer manteiga clarificada de pouquinho em pouquinho na hora que você vai fazer a sua receita. Essa técnica lembra muito a técnica da manteiga ghee, que você já encontra em alguns supermercados, é bem característico da cozinha indiana. Qual que é a diferença? A manteiga ghee eu mantenho aqui no fogo e esse soro vai evaporar, vai dar uma tostada e aí eu já tenho a minha gordura separada. Você pode fazer dessas duas formas. Para fazer o roux, a gente vai misturar em partes iguais, pesado, tá? Não é de olho que a gente faz. A gente vai pesar a mesma quantidade de manteiga clarificada, a mesma quantidade de farinha de trigo. Colocar aqui na panela. Aqui a minha manteiga já clarificada. E a gente vai misturar. Primeiro, para ficar tudo homogêneo, então eu não posso ver pedaços de farinha aqui, blocos de farinha e uma manteiga escorrida de um lado. Mistura tudo, baixa um pouquinho o fogo que é melhor. E a gente vai cozinhar isso daqui. O roux não é uma mistura de manteiga e farinha que eu botei aqui na minha panela, misturei e deixei 30 segundos. Eles têm pontos de cocção e eu vou mostrar isso para você. Um detalhe importante é, se eu estou usando 50 gramas de farinha de trigo, eu tenho que usar 50 gramas de manteiga clarificada. Então eu pego um pouco mais de manteiga, umas 60, 70 gramas, clarifico, aí sim eu vou separar 50 gramas de manteiga clarificada. Ai, Santa, que diferença, Santa, que diferença isso faz? Ele faz muita diferença quando você está fazendo grandes quantidades. Pouquinho assim, vai dar 2 gramas de diferença. Mas imagina que eu estou fazendo isso para a gente conseguir fazer depois 5 litros de molho quando você for receber a sua família em casa. Vai dar diferença, tá? Quando você for fazer aí na sua casa, a textura pode ser que fique um pouco diferente. 2 coisas influenciam. O tipo da gordura da manteiga que você está utilizando, se você clarificou e sobrou um pouco mais de soro, ou também a umidade que está na sua farinha. Se você mora em um lugar mais seco, a sua farinha é bem mais seca do que quem está aqui na praia, no litoral.
Então ela pode ficar às vezes mais cremosa, fluida, ou às vezes um pouquinho mais arenoso. Você viu que eu coloquei, comecei a cozinhar isso aqui e tô mexendo constantemente. O que vai acontecer? Eu sinto um cheiro meio de farinha crua. Pega a farinha na sua casa, cheira ela. Ela tem um cheiro de farinha crua, amido cru. Quando esse cheiro não existir mais, eu tô chegando no ponto do roux claro ou roux branco, que é o primeiro estágio. Por isso que a gente tem que cozinhar. Roux não é simplesmente eu misturar manteiga e farinha, pus na minha panela, pronto, tô pronto. Não é assim. Tem uma leve mudada, mas a primeira coisa que você vai perceber é o cheiro que mudou. Não tem mais cheiro de farinha crua. Vou separar aqui um pouco e a gente vai continuar cozinhando os pontos que a gente vai trabalhar. O próximo ponto que a gente quer é o roux médio ou o roux amarelo. Qual que é a dica que eu dou pra você? Cheiro de pipoca. Isso mesmo. Quando a gente chega no roux amarelo, começa a vir aquele cheiro de pipoca. Lembra sempre de ficar mexendo. Ó, começando a mudar tanto a cor e o cheiro que a gente vai perceber. Pelo amor de Deus, criatura, isso aqui tá muito quente, então quando você for fazer, tome cuidado, porque se pingar na tua mão, vai queimar e vai queimar feio. A cor já tá ficando num tom mais amarelo, um bege mais amarelo. Gente, quando a gente fala roux amarelo, não é que ele vai ficar amarelo gema de ovo, mas é que tem uma diferença do primeiro que a gente chama de roux branco, roux amarelo, ou roux claro e roux médio. Olha aqui a cor como já tá mais diferente. E o cheiro tá começando a mudar aqui o aroma. Tá quase no ponto ideal. Dica! Quando você for sentir o aroma de alguma coisa na panela, não enfia a cara dentro da panela. Puxa os aromas pra você. Ou seja, você faz esse movimento, o ar vai vir e você vai sentir melhor. Ó, chegamos no ponto que a gente queria. E principalmente o cheiro. Produção, sente cheiro, você falou que não tinha percebido. Não tem cheiro de pipoca? Vamos colocar aqui um pouquinho do lado. E a gente vai continuar para chegar no nosso terceiro estágio. O terceiro estágio a gente chama de roux marrom ou roux escuro. Ele vai ter uma cor mais escura e principalmente cheiro de tostado. Tostado não é queimado. Do branco pro amarelo demora um pouco mais do que pro amarelo pro marrom, então fica mais ligeiro agora. Ó o tostadinho vindo, cheirinho de tostado. A cor também, ó. Tá vendo que já tá mais marronzinho, mais escuro. E o tostadinho já chegou aqui, do cheiro de tostado que a gente quer. Vou colocar aqui pra gente ver. Ainda existe um quarto ponto de roux, que é o roux negro. Mas ele é muito específico de uma cozinha, que a gente chama de cozinha creole, lá do sul dos Estados Unidos. Ele vai ter cheiro de queimado, basicamente. A gente nunca usa, então nem tem necessidade de você se preocupar com isso. Olha aqui como a gente consegue ver bem legal a diferença das cores. Eu tenho o roux claro ou roux branco, roux amarelo ou o roux médio, roux escuro ou o roux marrom. Ai, Sato, como é que eu vou usar isso? Pra que eu tenho que saber fazer isso? Calma que eu vou ensinar você a fazer molho, sopa, cozinha e tudo mais. Então a gente vai utilizar esses agentes de ligação. Outro agente de ligação ou vulgos engrossadores que a gente tem é o amido de milho, que ele é muito utilizado. Sabe essa mistura que você faz de amido de milho com água? Faz aquela misturinha, coloca lá no seu molho, isso tem um nome, chama slurry. É um nome chique para algo que a gente sempre fez a vida inteira. A quantidade de água é importante porque se eu colocar pouca água, eu vou ter algo muito denso que vai me dificultar deixar mais homogêneo e colocar no meu molho. Então às vezes pode cair uma pelota, pode começar a formar grumo, que também não é legal. Se eu coloco muita água, aí a gente tem o problema que vai diluir demais. Então se eu pegar 15 gramas, uma colher de sopa e colocar num litro de água, não vai adiantar nada. Então a gente tem que colocar meio que quase que parecida a quantidade. O ideal é que eu tenha uma quantidade de água que eu dissolva completamente o meu slurry
não tenha nenhum gruminho aqui, mas que não vira uma sopa, né? Ele tem que ficar com essa carinha meio leitosa aqui ainda. Misturei, coloco na minha panela, cozinhou, engrossou, tá pronto. É mais a corzinha leitosa. Ele não tá transparente, ele lembra um leite. Existem outros agentes de ligação, só que esses dois são os principais. O roux claro, que é esse primeiro que a gente fez, a gente utiliza no famoso bechamel, que é o molho branco. Já o roux médio, a gente utiliza no molho chamado velouté. E o roux escuro a gente usa já em lugares que a gente quer um pouco mais de cor. Então se eu for fazer uma sopa, por exemplo, com uma carne, ou fazer um molho clássico espanhol, a gente utiliza ele. Já o slurry, o coringa da cozinha, ele é muito característico da cozinha asiática. Sabe aquele molhinho do yakisoba, né, que dá aquela engrossada rápida? É com slurry que a gente faz. Você aprendeu o que são os agentes de ligação, se empolgou e usou demais. Como que eu conserto isso? O agente de ligação não serve para engrossar? Eu preciso acrescentar alguma coisa então para diluir. Você pode utilizar leite, água, depende da sua receita. Mas criatura, vai com calma também, para não ficar líquido de novo e você ter que colocar mais agente de ligação depois. Uma dica bem bacana é se eu tô fazendo meu molho, ele tá um pouco líquido e eu vou utilizar o slurry, eu pego um pouquinho desse caldo quente e já diluo esse meu amido de milho, que também é chamado de maisena. Eu já diluo e aí fica mais fácil, tanto para eu ter com a temperatura mais parecida, porque eu peguei o caldo quente, já tô com o meu slurry quente, então a chance de empelotar é menor. E também no sabor, assim não corre o risco de eu colocar muita água e acabar diluindo depois o sabor do que a gente tá fazendo. Me fala você já usava o slurry, só que usava outro nome? Ou não sabia que você usava o slurry com esse nome chique? Eu sou a Mari Sato e esse é o Livro de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Já se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade, curte e compartilha. Beijo, até a próxima, tchau!